Por vezes, a nossa capacidade de julgamento ela é soterrada por uma grande avalanche de emoções. E claro, quando a emoção assume completamente as áreas da nossa vida, a nossa capacidade de julgamento fica extremamente prejudicada. E aí você começa a ouvir frases do tipo: ele ficou cego de amor, ela perdeu a cabeça, ficou paralisada de medo. É sinal de que essas emoções elas estão afloradas e tomaram o lugar da sua razão. Mas será que nós estamos fadados a servir de marionetes para as nossas emoções ou podemos fugir dessas armadilhas do nosso cérebro? Claro que nós podemos fugir. E por isso, nesse vídeo, eu vou te contar 3 erros mentais que você comete e as estratégias que você precisa utilizar para fugir dele e assumir de vez o controle dessas emoções e automaticamente o controle da sua própria vida. O primeiro erro mental que eu quero compartilhar com você se chama acreditar em tudo o que o seu assessor de imprensa diz. O que é o assessor de imprensa? Nada mais, nada menos do que aquela pessoa que é paga para dizer apenas coisas boas acerca de um famoso, de um político. Mas é muito importante a gente entender que aquilo que o assessor de imprensa fala acerca daquele personagem, acerca daquela figura, não necessariamente significa o que ele realmente é. Então, esse erro mental diz respeito a você acreditar em tudo que as pessoas dizem sobre você, o que você pensa sobre você, que é bom, apenas um aspecto bom. Será mesmo que uma celebridade ela é apenas aquilo que o assessor de imprensa está tentando mostrar para as pessoas? Vamos ver alguns tipos de assessor de imprensa para você conseguir entender um pouco melhor o que eu estou trazendo. Primeiro, o assessor de imprensa ele pode ser externo. E aí, pode ser desde um chefe, pode ser o seu líder religioso, pode ser a sua mãe, podem ser contatos comerciais que têm algo a ganhar falando bem de você. Pode ser também a força do hábito. Então, esses assessores de imprensa externos são pessoas que vão o tempo todo exaltar as nossas qualidades. Então, você é muito bom, você fala muito bem. Também existem os assessores de imprensa internos, que é você começar, por exemplo, a ter ideias, padrões de pensamentos do tipo: se meus pais disseram que eu sou muito boa, então sim, eu sou muito boa. Ou, mas por que acreditar ou ouvir a opinião das pessoas? Só existem pessoas imbecis, exceto eu, claro. E se você olhar assim de imediato, você vai até achar que, de alguma forma, é muito bom ter esse padrão de pensamento. Só que o grande problema de acreditar naquilo que o seu assessor de imprensa diz como uma verdade absoluta é que você vive no extremo do otimismo, tá? Claro que o extremo do pessimismo também é horrível. Você nunca tenta nada, você nunca faz nada. Mas o extremo do otimismo também te coloca em muitas armadilhas na vida, porque você vai começar a acreditar que pode fazer tudo, por exemplo, sem o mínimo de preparo, porque você é muito bom em uma coisa e você acaba generalizando. E aí você acaba, por exemplo, acreditando que se você se deu bem em uma determinada área, você sempre vai se dar bem em outras áreas da sua vida sem ter o mínimo de esforço. Por exemplo, uma pessoa que foi muito bem no ramo dos negócios ali relacionado a carro. Muito bem, sempre se deu muito bem. Agora ela quer vir começar a trabalhar com o ramo alimentício, só que não tem nenhuma experiência, mas pega o fato de já ter se dado muito bem em um outro ramo como um fato ali essencial para dizer que ela também vai se dar bem nesse ramo alimentício. Então perceba que é disfuncional. O segundo erro é você começar a atribuir os seus erros a outras pessoas. Então você começa a se achar tão bom naquilo que você faz que se alguma coisa deu errado, a responsabilidade é de uma outra pessoa.
e você não assume as suas responsabilidades, e aí você começa a fazer com que muitas pessoas ao seu redor se tornem, na verdade, suas inimigas. E essas pessoas, no meio do caminho, elas vão dando um jeito de atrapalhar realmente o seu caminho, porque imagina que você é sempre aquela pessoa que aponta o erro do outro, você fez uma coisa errada, mas você não assume, você não admite, o outro com certeza foi responsável por aquilo que lhe aconteceu. Ninguém gosta de ser julgado o tempo todo por uma pessoa como sendo errado, principalmente se o erro está em você e você não soube dividir da maneira correta essa responsabilidade. E o terceiro erro que você pode incorrer é insistir em estratégias que não funcionam mais. Ah, mas quando eu fiz aquela vez deu certo. Ah, mas esse modo de estudar tem que dar certo. Já deu certo uma outra vez. Você precisa entender qual é o seu momento de vida. Você precisa ser flexível nesse sentido, entende? E aí, para se livrar desse padrão cognitivo, a primeira coisa que você precisa fazer é, sempre que for entrar numa nova empreitada, num novo relacionamento, se questione: o que eu sei a respeito disso? O que pode dar certo? O que pode dar errado? Então, você já não vai entrar com a ideia enrijecida de que você sabe muito bem como as coisas vão funcionar. Segundo, avance em uma outra direção. Durante a Guerra da Coreia, o general da Marinha, Oliver Smith, ele resolveu ordenar que a tropa recuasse porque as coisas não estavam indo muito bem. E um repórter perguntou a ele acerca dessa retirada. E o incrível foi o que ele respondeu. Ele disse assim: mas que retirada? Não estamos nos retirando, apenas avançando em uma nova direção. Então, comece a ter também essa perspectiva de que você pode avançar em uma outra direção, caminhar por um outro lugar. E aí você vai saindo desse enrijecimento, dessa ideia pré-estabelecida de que só vai dar certo se você for por esse caminho aqui, claro, baseado no otimismo exagerado. A terceira estratégia é você questionar o seu assessor de imprensa. O segredo daí está em você ouvir todos os elogios, mas não se deixar controlar por esses elogios, entende? Então você pode se questionar: quem está me dizendo isso? Que conhecimento essa pessoa tem? O que esse assessor de imprensa específico na minha vida tem a ganhar com esse elogio? Será que o fato de eu não conhecer nenhum aspecto negativo significa que não existe aspecto negativo realmente? Então, são algumas perguntas que você deve fazer para o seu assessor de imprensa, desconfiando daquilo que você está ouvindo, para que você não incorra no erro de acreditar que está sempre tudo muito bem. Um outro passo muito importante é atribuir de maneira correta, né? Distribuir mesmo as responsabilidades, as culpas. Então, é momento de você parar e pensar: será que aquilo que eu fiz realmente foi por responsabilidade do outro? Ou será que eu, por exemplo, fui acreditando apenas naquilo que eu ouvia e aí não me posicionei da maneira adequada e realmente cometi esse erro? Então, nesse passo aqui, você também começa a ser mais flexível com as pessoas que estão ao seu redor e começa a olhar mais para dentro de você e perceber que você sim comete erros. E isso é natural da vida. Então, esse padrão cognitivo precisa ser abandonado porque ele é muito disfuncional e muitas vezes não é percebido, tá certo? Ele está bem escondidinho, ele se caracteriza de algo muito bom, porque é o otimismo excessivo, mas na realidade ele prejudica muito a sua vida e as suas relações. Antes de continuar com os dois próximos erros mentais, e eu vou te falar que o último, assim, é muito comum, com certeza você comete e está atrapalhando a sua vida. Eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, se está fazendo sentido para você, se você quer
buscar mais estratégias de autoconhecimento. Se você está precisando disso, aqui é o lugar certo, tá certo? Então deixa seu like e se inscreve no canal. Agora vamos para o segundo erro: levar críticas muito a sério. Esse erro cognitivo, ele tem início lá na infância, quando a gente começa a ouvir, por exemplo, que o adulto tem razão, faça o que o adulto está fazendo, tá mandando, respeite aquilo que o adulto está dizendo. Então, a gente começa a ouvir muito que pessoas adultas têm razão, elas sabem o que é melhor para a gente. E aí vamos crescendo com a ideia de que outras pessoas sabem o que é melhor para a gente. Então você começa a não questionar, por exemplo, aquilo que as pessoas falam sobre você. Né? Será que as críticas que você recebe são críticas plausíveis? Será que aquela pessoa ela sabe realmente aquilo que ela está falando? E você vai só absorvendo essas críticas com a certeza de que a outra pessoa, sem dúvida alguma, ela tem razão naquilo que ela está dizendo, ela sabe por que ela está dizendo aquilo, e você vai se enchendo desse padrão de acreditar que as críticas são sempre relevantes e você precisa levá-las muito a sério. Agora, tem uma outra coisa. Com o passar do tempo, um grande problema disso também, um outro grande problema disso também, é você, além de levar as críticas externas muito a sério, você se tornar o seu maior crítico. Então, você já não pode cometer um erro mínimo que você está se julgando, você está se apontando, mas você é burra, você não sabe de nada mesmo, você não faz nada certo. E isso porque você cometeu um pequeno erro. Então, além de você começar a acreditar que o que as pessoas falam sobre você é algo verdadeiro, você também começa a se machucar muito, porque você vai também se tornando esse grande crítico de si mesmo. E aí, para se livrar desse padrão, a melhor coisa que você tem a fazer é se questionar. Como eu já citei, por exemplo, você questionar, será que aquela pessoa que está emitindo uma opinião sobre o meu trabalho, ela tem base para emitir esse tipo de opinião? Por exemplo, eu sou psicóloga. Será que um engenheiro tem uma base para emitir opinião sobre o meu trabalho? Será que um advogado ou qualquer outra pessoa pode falar do meu trabalho com tanta propriedade e eu vou assumir aquilo como uma verdade absoluta? Ou eu conheço muito mais a minha área de trabalho do que essa pessoa? Percebe? Então você vai perdendo essa capacidade de questionar e você precisa trazer ela de volta. Uma outra coisa que você precisa fazer em relação a esse questionamento é começar a se perguntar: mas será que esse erro que eu cometi é um erro tão grande quanto eu estou imaginando? Ou eu posso ser um pouco mais flexível comigo e entender que, puxa vida, não é tão grave assim. Eu posso reverter isso, porque você levar críticas tão a sério e ser esse autocrítico de maneira tão significativa acaba fazendo com que você minimize tanto os seus esforços que você não consegue enxergar que aquilo que você fez muitas vezes é uma coisa boa, ou se você fez algo ruim, você pode corrigir daqui a pouco. Então, a vida não acabou se você cometeu um erro. Faça esse tipo de questionamento e você vai ver que esse padrão cognitivo de levar as críticas tão a sério, ele vai perder força com o passar do tempo. E o último padrão cognitivo é o perfeccionismo. Quem nunca, hein? A gente vai aprendendo desde cedo a ser perfeccionista. Por quê? Porque a gente observa que o coleguinha que leva os elogios da professora é aquele coleguinha que sempre faz as coisas muito certas. As pessoas que são premiadas são as pessoas que fazem as coisas muito certas. Contudo, a grande realidade é que a perfeição não existe. E eu vou te explicar por quê. Primeiro ponto: perfeição é apenas um ponto de vista, é apenas uma questão de opinião.
Eu posso, por exemplo, chegar numa loja e olhar para essa gargantilha aqui e dizer: nossa, como ela é perfeita, ela é linda, é maravilhosa. E você pode olhar para a mesma gargantilha e dizer assim: rapaz, eu não gostei tanto assim, não. Será que porque eu falei que é perfeito, ela se torna perfeita? Não, é apenas um ponto de vista. Segundo, a perfeição pode ser apenas uma questão de ocasião. Então, num momento, por exemplo, que você está ali com o seu parceiro dentro de casa, está de férias, está de folga, aquela chuva caindo, né? Tá caindo uma chuva torrencial, você não precisa fazer nada do lado de fora. Aquele é o momento perfeito para vocês estarem juntos. Mas e aí? Se você está agora de volta ao trabalho, vida normal, vida que segue, a chuva continua torrencial, é o momento perfeito para estar chovendo? Então perceba, as coisas são variáveis, depende da ocasião. Terceiro, a perfeição envolve imperfeição. Olha que coisa! Imagina você conseguir compreender que chegar à perfeição muitas vezes passa por fazer as coisas de maneira imperfeita. Nem sempre você precisa caminhar por um padrão, ser tão exigente, ser tão rígido. Às vezes você só precisa entregar um resultado. Então, a perfeição, ela pode caminhar com a imperfeição, fazer de um jeito mais apressado, porque o perfeito talvez seja entregar aquilo que você precisa entregar, ao invés de olhar tão minuciosamente, gastar tanto do seu tempo e no final das contas nem conseguir entregar aquele resultado esperado, entende? Então é melhor fazer do que fazer bem feito. Um detalhe importante sobre perfeição que você precisa aprender é que ela muitas vezes é apenas uma estratégia para evitar constrangimento. Então, talvez você não acredite que você é bom o suficiente, e isso é uma crença central, e por causa disso você começa a ter atitudes que vão muitas vezes te atrapalhando no meio do caminho, e olha só, te impedindo de entregar um trabalho, de entregar um projeto, porque você tem na sua mente a certeza de que essa entrega não vai ser incrível quanto você gostaria. Então, você gasta muita energia com detalhes que vai, de alguma forma, digamos assim, comendo o tempo mesmo. E aí, quando chega no final das contas, você não consegue entregar. Muitas vezes, esse não entregar te traz um alívio, porque para você é melhor não entregar do que entregar e ouvir alguém dizer que não ficou perfeito. Então, é uma autossabotagem. Você vai evitando, por tanto medo de ouvir críticas, você vai simplesmente evitando fazer as coisas. E para se livrar desse padrão que é o perfeccionismo, a primeira coisa que você precisa, de novo, é se questionar. Agora eu quero que você se pergunte: quantas coisas eu já ganhei na vida por ser perfeccionista? Quantos prazos eu já perdi na vida por ser perfeccionista? Quantas oportunidades de mudança eu deixei passar por ser perfeccionista? E com certeza as respostas serão assim assustadoras. Você vai se dar conta de que há anos você tem deixado a sua vida escorrer pelos dedos porque está buscando um padrão que você não vai conseguir alcançar, que é a perfeição. Afinal de contas, ninguém consegue ser perfeito. Segundo, flexibilize o seu ponto de vista e perceba, por exemplo, que pessoas que têm padrões mais baixos do que o seu, elas conseguem alcançar resultados que você nunca alcançou. Você pode, por exemplo, ter o desejo de começar a expressar o seu conhecimento nas redes sociais, e aí você olha, mas tem que ser assim, tem que ser assado, mas depois você vê que tem uma pessoa que faz o mínimo e está alcançando sucesso. Qual é a diferença de você para essa pessoa? É que ela faz.
é que ela dá a cara mesmo a tapas, porque ela não tá nem aí para o que as pessoas podem pensar acerca dela. Ela realmente está preocupada em alcançar o seu objetivo. Ou se ela tiver alguma preocupação em relação ao que as pessoas podem pensar, isso não é mais importante do que o objetivo de vida que ela tem. E por fim, estabeleça os seus próprios padrões, as suas próprias metas de vida, as suas próprias formas de chegar ao lugar que você deseja. Pare de se basear nos padrões de outras pessoas, padrões que condizem com a realidade que elas vivem e que estão totalmente longe da sua realidade. Faça, crie os seus próprios padrões. Se for o caso, pare um tempo, sabe? Reveja a sua vida, reveja a sua história, dê uma pausa em algo que você está fazendo, recalcule a rota e aí recomece a partir agora de um padrão mais flexível com você, um padrão mais generoso para a sua vida. Pois bem, esses foram alguns dos padrões cognitivos mais cometidos aí, que com certeza estão atrapalhando a sua vida, estão fazendo você dar voltas intermináveis. Por isso, pense bem sobre eles, reveja o vídeo se for o caso e avalie por onde você vai começar o seu processo de mudança, mas não admita mais que esses erros mentais, essas armadilhas do seu cérebro continuem fazendo com que você abandone seus sonhos, deixe seus projetos de lado, não permita mais que isso aconteça. Tá certo? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Se cuida!